O Vasco contratou o zagueiro João Victor, de 25 anos, do Benfica, por 32 milhões de reais. E o meu sentimento é que o Vasco já fechou as opções para a zaga, visando a temporada de 2024. E neste vídeo de hoje, eu vou passar a minha análise sobre essas opções que o Vasco tem para a zaga. E na minha visão, o Vasco melhora demais, levando em consideração a esse ano de 2023 e os outros anos também anteriores. Mas antes disso, eu vou pedir aquela sua ajuda, você deixando o seu like vai me ajudar, porque através do seu like o YouTube vai divulgar para mais pessoas e vai deixar esse vídeo como algo relevante para mais pessoas assistirem. Então, não saia do vídeo sem se inscrever, sem dar o like, lógico, assistindo também, divulgando para geral. Vamos lá, vamos iniciar pela a peça mais recente, que é o João Victor, né? Primeiramente, um jogador muito bom, um jogador, na minha visão, que teve uma ótima passagem pelo Corinthians, tá? Ótima passagem pelo Corinthians. Antes de ter essa passagem pelo Corinthians, já vinha de uma ótima passagem pelo Atlético Goianiense, no caso ele foi emprestado, aí voltou para o Corinthians, fez 2 boas temporadas pelo Corinthians, titularíssimo, tá? Começou a ser vigiado por vários clubes da Europa, não só o Benfica, como outros vários clubes da Europa estavam de olho em João Victor, e acabou que na época, por 9 milhões e 500, se eu não me engano, de euros, o Benfica acabou contratando o João Victor, tá? O João Victor não rendeu em Portugal, acabou não tendo muitos minutos, muitas partidas, acabou sendo emprestado e também não teve muitas oportunidades, onde não conseguiu ter um bom desenvolvimento, tá? Então ele volta para o Brasil, né, com uma bagagem, uma experiência de Europa, lógico, não deu muito certo, mas também não deixou a desejar, somente não teve muitos minutos. Mas para ele ter passado da análise do Benfica, que é um dos clubes que mais garimpa jogadores com potencial, é porque é um jogador muito bom. E isso muito pelo que ele fez no Corinthians, tá? Que ele fez uma ótima temporada no Corinthians. Quem acompanhou, se eu não me engano, foi o Brasileirão de 2022 ou 2021. Ele teve uma ótima campanha pelo Corinthians e assim chamou a atenção do mercado. E o Vasco vai lá com uma ótima oportunidade de mercado, contrata esse jogador que vai chegar com o status de titular. A segunda peça dessa zaga é o Medel. Medel experiente, jogador experientíssimo, chegou no Vasco em 2023, já começou como titular, só que na volância, no caso de volante. O Ramon Dias observou que ele era um jogador que já tinha uma idade elevada para ser volante e trouxe ele para a zaga, que no caso é a função que ele faz hoje na seleção chilena. E ele, com certeza, de início, de cara, já começa a dar resposta positiva para o Vasco. E o Vasco tem ali um zagueiro titularíssimo. Medel foi uma das grandes peças do Vasco, né, nesse segundo turno. Passa muito por ele também o que o Vasco fez nesse segundo turno. Medel deu uma característica de liderança muito diferente, né, do que o Vasco vinha tendo. A outra opção é o Maicon. O Maicon chegou no Vasco, a torcida reclamou, assim, acho que até com razão, né? Ninguém confiava nessa contratação. E acabou que foi um grande acerto, porque o Maicon pegou a vaga de titular do Léo Pelé e não só pegou a vaga por pegar. O Maicon foi peça crucial do Vasco nos últimos jogos, no segundo turno. O Maicon jogou muito, o Vasco fez uma ótima campanha no segundo turno e mereceu ser titular, mereceu ganhar a vaga do Léo Pelé. E renovou, mereceu a renovação de contrato e chega nessa temporada de 2024 animado, porque fez um ótimo segundo turno com a camisa do Vasco da Gama. O jogador está animado e querendo buscar o seu espaço. O outro jogador que o Vasco tem no elenco é o Léo Pelé. O Léo Pelé chega no Vasco no ano de 2023 pelo valor de 16 milhões, uma grande contratação em questão de valores. Só que o Léo Pelé, em nenhum momento da temporada, na minha visão, ele conseguiu mostrar o que de fato ele pode vir a ser. E o Léo Pelé, ele inicia a temporada como titular, até porque chegou para ser titular, mas na minha visão ele não consegue corresponder em nenhum momento. E quando chega ali no primeiro turno do Brasileirão, mais ali na metade pro fim do primeiro turno, o rendimento do Léo Pelé ele cai demais, juntamente com todo o time. Mas o rendimento do Léo Pelé cai demais. E aí ele tá de capitão. A gente vê que ele não tem muito essa parte de liderança, sabe? Diferente do Maicon, cada um tem sua liderança. O Léo tem um jeito dele de ser. E o Maicon tem totalmente... Maicon Medel tem totalmente jeito diferente. Um jeito totalmente diferente.
Então, assim, acaba que o Léo Pelé, ele acaba não conseguindo render na temporada de 2023 no Vasco, mas, para mim, é uma ótima opção para ter no banco de reserva. É uma boa opção para ter no banco de reserva. Um jogador que sabe sair com a bola nos pés, um jogador que pode ajudar, dependendo do jogo, dependendo da situação, pode ajudar na lateral esquerda, como ajudou na reta final de 2023. Então, assim, titular, eu não coloco o Léo Pelé como titular. Mas, assim, para banco de reserva, para compor o elenco, para mim é uma ótima opção que pode ajudar, sim. Tá? Pode ajudar o elenco, na minha visão. Aí tem mais alguns jogadores, como, por exemplo, o Capasso. O Capasso chega no Vasco, se eu não me engano, foram 8 milhões, alguma coisa do tipo assim. Um investimento alto, com uma grande confiança da comissão e da torcida do Vasco, e acaba não rendendo. A verdade é que os poucos jogos que o Capasso conseguiu atuar em 2023, quase todos foram bem ruins. E falhando, errando, né, muito abaixo do esperado, muito abaixo do mediano. O Capasso não conseguiu fazer jogos medianos, porque até os jogos que ele iniciou bem, terminou com falha dele, e lá no Carioca, dando, né, o resultado favorável ao adversário. No caso, estou citando aqui o jogo contra o Flamengo. Então, assim, o Capasso não conseguiu se entregar, não conseguiu render, e aí teve lesão também, acabou ficando bastante tempo fora. Mas, assim, não é um jogador descartável. Eu acho que tem que ter mais... Assim como o Léo Pelé, eu acho que não é descartável. Eu acho que pode ter mais minutos em 2023. O Vasco vai ter muitas partidas em 2023. É um jogador que pode se mostrar. E aí sim, né, conseguindo render, ótimo. E não conseguindo render em 2024, e aí sim tentar procurar outro clube para o jogador. Mas eu não descartaria o Capasso. Aí a outra opção é o Zé Vitor. Zé Vitor, na minha opinião, ele devia sair do clube. Ele devia procurar novos ares, talvez ser emprestado ou até ser comprado. Existem propostas pelo jogador. Não é um jogador que eu confio muito no Vasco, não. Vou ser bem sincero. Eu não gosto de falar que o jogador tal é ruim e bom, mas não é um jogador que eu enxergo com muito potencial para vingar no Vasco, tá? Então, assim, o Vasco inicia o ano 2024, pessoal, com o Medel, com o Maico, com o João Victor, com o Capasso e com o Léo Pelé. Assim, na minha visão, não necessariamente nessa ordem, que para mim quem vai ser titular vai ser Medel e João Victor. Aí o Maico vai brigar por posição, Léo vai brigar por posição e, por último, o Capasso vai brigar por posição. Na minha sequência é essa, tá? Você pode até deixar sua opinião também no vídeo aí, mas a minha sequência até no momento é essa. Então, assim, o Vasco inicia a temporada de 2023 e 2024 com boas opções na zaga. Eu acho que o Vasco nem vai ir ao mercado mais em busca de zagueiros. Essa é a minha visão, tá? Não é informação, não. E, pô, qual foi o último ano que o Vasco entrou com 3, 4 zagueiros bons? Eu não lembro. Vou ser bem sincero pra vocês, eu não lembro. Então, assim, eu acho que o Vasco pode, assim... Acho que o torcedor vascaíno pode acreditar em dias melhores, porque, pra mim, são boas opções na zaga. Eu acho que... E outra coisa também, o Vasco entra em 2024 com uma consistência defensiva muito boa. O Vasco tem Léo Jardim no gol. Ótimo goleiro. Para mim, o melhor goleiro de 2023. O Vasco tem na lateral esquerda, para mim, o melhor lateral esquerdo do Brasileirão, Lucas Piton. Aí o Vasco tem João Victor, Medel, Maicon, Capasso e Léo Pelé. Né? Na zaga, opções na zaga, né? E o Vasco tem na lateral direita o Paulo Henrique, que pode não ser um craque da posição, mas terminou o ano de 2023 ajudando. Então, assim, qual foi a última vez que o Vasco teve, né, esse setor defensivo tão bom? Né? Eu não lembro. Talvez em 2011, com Dedé, Anderson Martins, Wagner. Então, assim, pra mim, já é a segunda temporada melhor do Vasco, se a gente for comparar setor defensivo. Essa trinca defensiva aí, lateral esquerda, lateral direito, zagueiros e goleiro. Para mim já é a segunda melhor temporada, só perde para 2011. Porque aí o Vasco realmente aí não tem como negar que Anderson Martins e Dedé, Wagner, realmente esses caras foram muito acima da maioria. Acho que não tem como nem comparar. Mas de fato, para mim, é o segundo ano melhor do Vasco em questão do setor defensivo. Então eu tô bem confiante, tá? Assim, eu acho que falta peça, assim, no meio de campo, nas pontas, no ataque. Inclusive, eu acho que falta um lateral esquerdo em reserva. Mas eu tô bem confiante para 2024. Acho que são boas peças. E eu acho que a torcida vascaína devia confiar bastante nesse setor defensivo do Vasco. Quero a sua opinião. O que você acha? Você concorda comigo que esse setor defensivo do Vasco inicia 2024 com boas peças? Ou você acha que ainda falta uma peça ali, uma peça aqui?
qual é a sua opinião, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, um abração para vocês. Quem puder se inscrever no canal, quem puder deixar o like, vai ser muito legal, muito bem-vindo o seu like também. E lógico, não saia do canal sem se inscrever. A gente tá numa meta aí de chegar aos 15 mil inscritos, tá bom? Obrigado, bom ano novo aí para quem não colar nas nossas lives até o final do ano aí. Tamo junto, abraço.